E disse Jesus: Onde estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Apresentação: Gilvanise Balbino. Produção: Marcelo José. Amigo querido, está começando agora o programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Esse programa tem por finalidade transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec: ciência, filosofia e religião. Quero agradecer, antes de mais nada, a Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A Jesus Cristo, nosso mestre bendito, guia, modelo, porque é por ele que nós estamos aqui. A todos os benevolentes mentores do Núcleo Espírita Lar de Henrique, a quem eu trago aqui o coração cheio de gratidão. Sobretudo, meus amigos, você, que está conosco, confiando no trabalho, acompanhando passo a passo essa jornada. Excepcionalmente, hoje, o nosso programa ele é gravado, mas você faz parte dele. Então, antes de mais nada, recebe o meu abraço, o meu carinho e a minha eterna gratidão pelo seu generoso coração de estar aqui conosco. Coloca nos comentários do vídeo tudo aquilo que você queira, porque eu vou responder passo a passo. Curte este vídeo, distribua ele aonde as pessoas necessitam. E eu quero frisar aqui mais uma vez a minha gratidão por você estar conosco, o seu carinho, cada palavra, cada incentivo, cada participação, porque o Evangelho no Lar é nós nos reunirmos numa sala e cada um comentar toda a lição absorvida, todo o estudo que ele é feito. Então, sinta-se à vontade, venha participar conosco, mesmo que hoje seja gravado, essa exceção, mas nós voltamos ao vivo. Nos aguarde em breve. Mas o nosso programa segue interativo, é só você escrever aqui nos comentários, não é isso, Marcelo? Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Gilvanise, amigos ligados no programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Exatamente, eu peço para que você se inscreva no canal Gilvanise Balbino, dê o like nos vídeos e também ative o sininho para não perder nenhuma das atualizações do canal Gilvanise Balbino no YouTube. E vai daqui também um convite muito especial para você. Gilvanise Balbino estará fazendo palestra presencialmente no Lar de Frei Luís, nesta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, às 18 horas. Ou seja, se você é do Rio de Janeiro, compareça ao Lar de Frei Luís, lá na Estrada da Boiúna, na Taquara, Jacarepaguá. Se você não é do Rio de Janeiro, é muito fácil também assistir a palestra, é só colocar no canal Lar de Frei Luís no YouTube, porque lá será transmitida ao vivo a palestra. E se você, porventura, não puder estar no dia 11 de junho, 18 horas, assistindo a palestra, pode assistir nos próximos dias, porque a palestra estará lá no canal Lar de Frei Luís. E embora o programa de hoje, Esperança Viva, o Evangelho no seu lar, seja gravado, você pode colocar aí as suas perguntas, as suas colocações lá nos comentários, porque todas as participações serão respondidas. É com você, Gilvanise. Marcelo, muito obrigada. E vamos reforçando esse abraço já silencioso a você que está conosco. Vamos lembrar então a estrutura do nosso programa. Ele é construído em 4 grandes blocos. No primeiro, nós vamos ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Allan Kardec, terceira obra da nossa codificação.
Depois, no segundo, nós vamos ler, estudar o Livro dos Espíritos, primeira obra do nosso amado Allan Kardec, codificado por ele e deixado esse livro sensacional. No terceiro bloco, nós vamos trazer uma mensagem hoje do livro Esperança Viva, que quando eu a folheei, eu pensei, Deus, ele é tão perfeito que nos trouxe, então, mais uma mensagem que eu sei que vai agregar muito valor a todos nós. Ferdinando falando de um tema muito atual. Espera um pouquinho que nós vamos depois falar dele. E no final, hoje, excepcionalmente, nós não vamos ter aquela interação no chat, mas não tem problema. Coloca aqui, porque os comentários também fazem parte desta interação conosco. E no final encerraremos com uma prece muito importante e eu trouxe hoje para vocês algo também especial. Então, vamos nesse momento, primeiramente, meus amigos, para iniciarmos e aquecer os nossos corações, mentalizar Jesus, mentalize o Mestre como você queira, seja numa flor, seja num jardim, seja aquela imagem que você tem do nosso Mestre, mas mentalize ele com muita força, com muita esperança. E vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, percebendo que do teto de nossas salas, aonde nós estivermos, uma chuva iluminada cai sobre nós. E nós estamos nesse momento abertos para receber de Jesus todos os ensinamentos. Ó Mestre eterno, que conhece os nossos corações nessa estrada evolutiva, permita-nos, Senhor, encontrarmos nos seus ensinamentos a força para seguirmos adiante. Permita, Senhor eterno, que os nossos corações se unam em um só coração, o seu. E que possamos, neste momento, ungidos pelo seu amor, recebermos todas as mensagens iluminadas com esperança, fé e, sobretudo, amor. Graças a Deus. Então, meus amigos, agora nós vamos iniciando o nosso evangelho com a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Mas antes eu quero explicar a vocês, que está chegando agora, que o Evangelho é o terceiro livro, e ele foi publicado em 1864 em Paris, lá na França. Allan Kardec precisava entender, né, organizar todas aquelas manifestações que aconteciam de uma forma bastante desordeiras na sociedade parisiense. Então, em forma de amor, de luz, de moral, ele primeiro organiza o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns e vem trazer para nós a luz, que é a moral, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo? Leitura e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, agora nós vamos começar no Evangelho a mergulhar em conceitos espíritas. E hoje, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje o tema é especial: ressurreição e reencarnação, item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome da ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como noções vagas e incompletas acerca da alma e da ligação com o corpo.
Acreditavam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que a maioria o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno da vida do corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Item 5. Aqui vem uma nota dos espíritos sobre essa passagem. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade, eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem se já sendo velho? Pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, se um homem não renasce da água ou do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te diga e haja ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá a todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu: como pode isso acontecer? E disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunhos do que temos visto. Entretanto, não aceiteis o nosso testemunho. Mas se não me credes quando eu vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas dos céus? Aqui está em João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12. Meus amigos, primeiramente, eu sempre falo desse dogma que a igreja, quando ela foi instituída, ela decreta em seus concílios, a igreja teve 21 concílios ao todo, mas um deles que decreta, então, uma bula era as regras que saíam desses concílios. Os papas reunidos definiam as regras para seguir. Então, a reencarnação
Jesus Cristo falava da reencarnação. Falava que era necessário nós voltarmos à vida. Mas, como nós espíritas sabemos, e junto com a ciência, né, porque o espiritismo é ciência, filosofia e religião, é impossível nós voltarmos no mesmo corpo. Eu não voltarei nesse corpo. Você não voltará no corpo que você está. Porque quando eu tenho certeza que todos nós, respeitando plenamente todas as religiões, já passaram por algum processo de exumação de corpo. Nós vamos verificar o quanto nós somos consumidos, ou então até mesmo pela cremação, né, onde realmente o corpo ele é extinto pelas chamas, sobram os ossos são triturados e ali ele vira aquele pó. Ou com o passar do tempo, a degeneração pelo meio natural, biológico, né? Então, o corpo físico, ele não pode receber um novo espírito. Para isso, quando nós reencarnamos, um protocolo para essa vida, ele é definido. E um corpo, para atender estes requisitos deste protocolo para esta vida, ele é definido. Por isso, a igreja, então, nesse momento, ele tira o conceito da reencarnação, porque uma rainha que tinha uma vida pregressa, atual, né? Uma vida que ela, antes de se tornar rainha, ela tinha uma vida um pouco desregrada, então ela falava, eu não quero voltar e que saibam que que eu tive essa vida. Então ela pede para os papas definirem uma única vida e aqui acaba. Então, por isso foi definido, né, na Igreja Católica a ressurreição, ao pó voltarás, que não faz o menor sentido, né, a poeira voltar. Né? Imagine como seria, né, ilógico isso do ponto de vista científico, do ponto de vista da Terra, biológico da nossa Terra. Então, a reencarnação, ela sim era falada por Jesus Cristo, pelos apóstolos, até esse advento deste concílio, se não me engano foi o 5º concílio, e ali se estabelece essa bula, essa regra que não existe reencarnação, mas existe a ressurreição. A partir de agora, se eu sou uma rainha, eu vou ressurgir como rainha, não quero ressurgir como alguém que era pobre, etc. Né? Uma coisa bastante incoerente pela bondade e a divindade do nosso Deus, né? Que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Nós espíritas cremos na reencarnação e Kardec traz na doutrina espírita a lógica dessa reencarnação, né? Das ideias inatas, coisas que nós vamos ver aqui ao longo desses nossos encontros, né? De nós sabermos agora que não existe a ressurreição nos dogmas e nos paradigmas trazidos até então, porque a reencarnação pela lógica nos dá a oportunidade de nós resolvermos questões que nós deixamos abertas em outras encarnações. O nosso corpo físico, ele sustenta exatamente as necessidades do planejamento definido no plano espiritual para esta vida. Porque nada, absolutamente nada é pelo acaso, não existe acaso em nossas vidas. E também o nosso corpo sofre em detrimento às nossas má escolhas, né? Nós fazemos escolhas equivocadas aqui na nossa vida. Falta de sono, falta de alimentação adequada, e ele vai se deteriorando, né? Também em virtude de nossas escolhas, mas que ele também foi projetado para que a gente saia vencedor nessa encarnação. Concorda, Marcelo? Eu concordo inteiramente, Giovanise. E é bom a gente lembrar, né, que a reencarnação é uma realidade. A própria ciência já constatou, já evidenciou o processo de reencarnação. Nós somos espíritos encarnados, né,
mas nós somos espíritos imortais. Quem morre é o corpo. O corpo morre, mas o espírito vive para sempre, né? O espírito continua na sua jornada, mesmo desencarnado. Então, a reencarnação já é uma realidade, né? E a própria ciência já constatou isso tudo. Agora, temos que também encarar a reencarnação, como você bem disse, Gilvanice, como uma grande oportunidade. Uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescimento para que a gente possa aproveitar a nossa aqui, a nossa encarnação, né? E de uma forma evoluir com ela para todo sempre. É com você, Gilvanice. Sem dúvida, Marcelo, sem dúvida, aproveitá-la, né? Porque eu sempre costumo dizer que o desafio, ele, se nós olharmos por um outro olhar sobre ele, ele é uma grande oportunidade. Todos os desafios que nós enfrentamos na nossa vida. Então, nós temos que aproveitar essa reencarnação e ter certeza de que nós não estamos sozinhos. Mas nós vamos avançando agora para nós estudarmos o livro dos Espíritos. Como eu falei, o livro dos Espíritos é a primeira obra da nossa doutrina amada, né? Primeiro, Allan Kardec precisava trazer todos aqueles ensinos, tudo aquilo, entender, né? E ele traz o primeiro livro do nosso Pentateuco, né? E algumas pessoas me perguntam, Giovanni, você fala de Pentateuco, Pentateuco. O livro dos Espíritos foi o primeiro, o livro dos Médiuns o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo o nosso grande tripé, entre o céu e o inferno, e a Gênese, maravilhosa Gênese. Mas eu recomendo também o que é o Espiritismo e obras póstumas, vale muito a pena. Mas, avançando então, esse livro, ele foi publicado em Paris em 1857. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos? Leitura e comentários do Livro dos Espíritos. Meus amigos, esse livro ele é sensacional. Muitas pessoas falam, vamos começar, por onde eu começo na doutrina espírita? Se você me permite, comece pelo livro O que é o Espiritismo e, na sequência, sem dúvida, o Livro dos Espíritos. Marcelo, é com você. Gilvanise, estamos, né, na primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, que fala das causas primárias. Estamos no capítulo 4, Princípio Vital, e as perguntas de hoje são as perguntas 68, 69 e 70. Na pergunta 68, né, que fala da vida e da morte, Allan Kardec faz a seguinte indagação: qual a causa da morte entre os seres orgânicos? E os espíritos respondem: o esgotamento dos órgãos. E aí Allan Kardec faz uma nova pergunta em relação a essa resposta dos espíritos. Kardec pergunta: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? E aí os espíritos respondem: sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue, né? Os espíritos responderam isso de forma brilhante, né? A pergunta também foi brilhante de Kardec, e a gente tem que lembrar, né, que o esgotamento é físico, né? A morte é do corpo físico, né? Os órgãos param de funcionar e aí há a desencarnação, né? Ainda é esse processo por causa do nosso nível evolutivo, né? Nós precisamos ainda depender da falência dos órgãos para que a gente possa, como espíritos que somos, largar o corpo físico, adentrar, voltar à nossa vida espiritual, e aí sim o corpo físico morre, mas o espírito é imortal. Kardec pergunta, na questão 69, por que uma lesão do coração
de preferência que a dos outros órgãos causa a morte. E aí os espíritos respondem: o coração é a máquina da vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais, né? A gente sempre diz, né, que a gente morre depois que o coração para, né? Na verdade, não é assim, né? Quando há desencarnação, há a falência dos órgãos, né? E Kardec pergunta isso e os espíritos respondem também com muito brilhantismo. Kardec volta a perguntar na questão número 70, em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. E aí os espíritos respondem: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Ou seja, a matéria ela se decompõe, né, e vira uma outra forma, né, forma física. Né? O princípio vital, né, que ele se extingue porque não há mais vida. Né? Acaba a vida, o princípio vital termina, e aí o espírito volta à sua morada, que é o plano espiritual, e o corpo toma novas formas físicas, materialmente falando. Foi isso que os espíritos responderam às 3 perguntas brilhantes também do nosso codificador Allan Kardec, falando sobre a vida e a morte. Giovanise? Marcelo, perfeito. Só complementando, né, que morrendo esse corpo, voltando o fluido vital para o fluido universal, nós continuamos vivos, né, Marcelo? Porque os nossos amores não morrem, eles apenas partem antes de nós e também, né, sabendo sempre que cada corpo é um corpo projetado para que a gente vença mais uma encarnação. Mas vamos seguindo adiante, nós vamos falar do livro Esperança Viva, do nosso ministro Ferdinando, nosso mentor, nosso amado mentor, que rege todo o nosso trabalho espiritual. Ferdinando, minha gratidão, é psicografado por mim. E hoje a mensagem é especial. Vamos à leitura complementar? Leitura complementar e comentários à luz da doutrina espírita. Meus amigos, eu até peço desculpas a vocês, porque eu falo que a mensagem de hoje ela é especial. Todas são, né? Então, nenhum é que uma é maior que a outra. Elas são especiais. Por isso eu falo assim, a mensagem de hoje ela é especial, só para realmente exaltar que todas são. Mas, Ferdinando, na mensagem 28 do livro Esperança Viva, a mensagem leva o nome de fazer. Fazer. Vamos lá? Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que seja em pensamento a meta que se quer alcançar, os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 3. E Ferdinando diz assim: faça. Nascer um horizonte límpido em sua mente, em seu coração, removendo a maldade que por vezes está nos olhos de quem olha. Nascer as flores onde não haja luz e seja a extensão da luz de Deus para os corações entristecidos. Nascer a cotovia e ensine a direção que ela terá que seguir sem apego, sem dor ou mágoa da despedida. Nascer o amor sublime no seu coração e observe que todo sentimento de egoísmo será banido, pois ele não faz parte do espírito.
mas sim dos diversos males que se instalam na terra. Nascer a semente plantada há milênios pelo Cristo, o Evangelho, e descobrirá sua importância como trabalhador da última hora aos olhos de Deus. Nascer o broto, pois o broto de ontem será a grande árvore amanhã, mas, para tanto, será preciso a paciência, o amor e muito trabalho. O coração perceber a paz e os olhos verem a beleza, pois até mesmo nas trevas, Deus concede um ponto de luz, seja um hospital, um lar de auxílio ou uma vivenda de amor em trabalho de recuperação. A caridade ser viva em cântaros de ternura e candura, sem atos austeros ou esbravejamentos sombrios, sabendo trilhar o caminho para chegar a Deus. A vida ser a certeza da presença do Cristo vivo na terra, não com o fanatismo que enlouquece, nem a estagnação excessiva que o torne inoperante diante de Deus e de si mesmo. A sua parte, seja qual for a sua função, deixe o restante por conta dos desígnios dos céus, pois tudo lhe será concedido obedecendo à lei do merecimento. Ferdinando. E aqui, o nosso querido Felipe, o Espírito Felipe, ele conclui dizendo assim: na dúvida diante dos obstáculos do caminho, está a mão do Senhor, conduzindo-nos ao rumo certo que nos direciona aos céus. Meus amigos, em um outro programa, eu falei muito sobre a luz, a importância de cada um, de encontrar o seu valor. Todos possuem talentos, todos possuem virtudes, todos nós, sem exceção. E cabe a nós encontrarmos os nossos talentos, os nossos valores, e valorar o que nós somos. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, não estou falando aqui do orgulho, não é sobre orgulho, não é sobre vaidade, é sobre confiar em nós mesmos, acreditar que nós somos capazes de nós exercermos alguma coisa. E como que eu desperto isso, Joanise? Sabe quando você faz aquela coisa com paixão e você olha e fala assim, puxa, que coisa linda, eu fiz tudo o que eu podia, talvez eu não fiz o que precisava, mas eu fiz o que eu podia fazer, com o conhecimento que eu tinha, com o amor que me foi dado naquele instante, naquele momento, e que isso é o mais importante na nossa estrada evolutiva. Faça, mas não de forma enlouquecida, com os pés no chão, com o coração em Jesus e o pensamento em Deus. Como que com essa fórmula algo pode dar errado? Não permita, perdoe-me falar assim, mas não permita que ninguém deixe um não deste tamanho e esse não se transforme em inação, como nos ensina Emmanuel. Inação é a falta da ação. O não, muitas vezes, ele nos direciona para uma outra estrada, às vezes maravilhosa. É aquela história, uma porta se fecha, janelas se abrem, sem reclamação, porque a cruz que nós carregamos, ela é do tamanho certo para a nossa jornada evolutiva. Eu vou repetir aqui uma passagem da Estrela Luz Chico Xavier, que lá na Casa da Prece, em Minas Gerais, em Uberaba, em Minas Gerais, uma senhora chegava sempre para Chico e reclamava: Chico, minha cruz é pesada demais, eu não aguento mais o peso dessa cruz. Ai, Chico, o que eu faço? E de tanto ela falar, Chico resolveu pedir a Emmanuel que intercedesse em favor dela. E assim foi feito. Ela adormeceu, os bons espíritos, o seu mentor, inclusive, a levou, né, desprendida do corpo por meio do sono, a uma sala. Era uma sala grande, e lá
esse espírito disse: aqui você terá a oportunidade de escolher a sua cruz. Era cruz grande, pequena, média, com rodinha, pequenininhas assim. E lá estavam todas elas. E ela falou: vou poder então me livrar dessa cruz tão pesada? E aí os benfeitores que ali estavam disse assim: pode escolher, fique à vontade. E ela, de forma muito perspicaz, viu uma cruz bem pequenininha, a menor de todas que estavam na sala. E aí ela falou: eu quero esta daqui, esta é a cruz que eu quero. E o benfeitor olhou para ela e disse: minha filha, com tantas oportunidades aqui, você escolheu exatamente a mesma cruz que você está carregando lá na terra? A mesma. Então, meus amigos, acreditemos que sozinhos nós não estamos. Que se nós fazemos alguma coisa para o bem, Deus vai abrir muito mais oportunidades para que nós possamos realizar de forma melhor. E acredite, se alguém lhe falou um não, este não tão grande, tão enorme, não significa que ele vai apagar a sua luz, porque a sua luz, ela é sua e ninguém tira ou apaga a luz de ninguém, porque essa luz nos foi dada por Deus. Concorda comigo, Marcelo? Concordo inteiramente, uma mensagem muito edificante, como todas, né, do livro Esperança Viva, do nosso ministro Ferdinando, né, que nos convoca para que a gente possa fazer, né, ter os nossos propósitos, propósitos no bem, né, sempre com Jesus. Isso é muito importante. Caminharmos no caminho do bem e sempre com Jesus, para que a gente possa realizar, né, algo edificante em favor do próximo, né, e também responder aquela pergunta que será feita por Deus através da nossa consciência, né, quando nós desencarnarmos: o que fizestes do dom que te confiei? Então, é necessário que a gente saiba que a oportunidade é agora, né, para que a gente possa caminhar, evoluir e crescer. Todos nós somos chamados, mas precisamos também sermos escolhidos. É com você, Giovanisa. Sem dúvida, Marcelo, o que fizeste do dom que te dei. Né? Isso eu acho que é uma reflexão muito profunda. Né? O que nós fizemos com o nosso conhecimento, com os nossos diplomas, com o conhecimento da doutrina espírita, é só para nós refletirmos. Mas, por favor, amigo, não se culpe, se perdoe, não se cobre, faça. Faça o que você puder fazer, porque todo mundo é importante na obra de Deus. E, mais uma vez, não permita que ninguém apague a sua luz, porque a sua luz ninguém vai apagar, porque ela foi dada por Deus. Mas, Marcelo, hoje é um dia especial, porque o programa é gravado, né, Marcelo? É verdade, Giovanise. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Convidar a todos para se inscreverem no canal, dar o like nos vídeos, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, e também ativar o sininho para não perder nenhuma das atualizações do canal Giovanise Balbino no YouTube. Quero fazer também um convite especial para você, porque Giovanise Balbino estará presencialmente no Lar de Frei Luís, na próxima quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, 18 horas, lá no Lar de Frei Luís, proferindo uma linda palestra. Todos estão convidados para comparecer. Se você é do Rio de Janeiro, vá lá, esperamos você lá. Se você não é ou não pode ir lá, pode assistir também pelo YouTube, no canal Lar de Frei Luís. A palestra será transmitida ao vivo, 11 de junho, quarta-feira, 18 horas. E embora o programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar não seja ao vivo,
Você pode colocar as suas perguntas, as suas colocações nos comentários, porque todas as participações serão respondidas. É com você, Giovanise. Bom, Marcelo, muito obrigada do fundo do coração. Obrigada a você, meu amigo querido. Obrigada por fazer parte da nossa história. Vamos agora à prece de encerramento. Prece final. Meus amigos, antes da nossa prece, o nosso querido amigo, mentor, Tiago, me pediu para que eu compartilhasse um trechinho do livro Cetros Partidos, do Espírito Ferdinando e Tiago, psicografado por mim, Giovanise Balbino. E eu vou abrir aspas, porque é uma passagem muito importante, que ele me disse que seria muito agregadora no Evangelho de hoje. Então vamos lá. Levante-se confiante. Afaste o ódio e a desventura de sua alma e não delegue a ninguém a responsabilidade de suas provações. Somos filhos dos nossos atos e eles suplicam-nos correção. Nenhuma ventania perdura para sempre, tudo é passageiro. O amor celestial é eterno e resiste a todas as chagas que experimentamos, mantendo-se fiel em nossos corações. Olhe para a frente, encontrando em todas as situações o bálsamo estimulante de um novo amanhecer. Pelos espíritos Ferdinando e Tiago, no romance Cetros Partidos. Vamos nos posicionando, meus amigos, serenos, mentalizando Jesus, o nosso Mestre eterno, para que nós possamos receber as bênçãos que nos foram reservadas nesse encontro. Vamos vibrar, e vibrar significa orar. Amor, luz, saúde e paz, com muita força emanando dos nossos corações e pensamentos, para depositarmos as mãos das equipes espirituais, para que eles levem as pessoas ou locais que necessitarem desses sentimentos mais puros. Senhor Jesus, que estes lares sejam revertidos agora em esperança viva. Que do teto destes lares essa luz dourada e azulada, emanadas pelo seu coração, possa trazer todo o amor, toda a paz e equilíbrio a todos os corações aqui presentes. Senhor, nós agradecemos o teto, o pão da carne, mas nós agradecemos, Senhor, sobretudo, o seu amor, os seus ensinamentos, que a nós foram confiados e que nos faz sentir a fortaleza e o triunfo em nossas existências. Abençoa, Senhor, esses emissários de luz que nos escutam silenciosamente, sem nos julgar. E dessa forma, Senhor, em seu nome, agradecidos e reforçados na fé, encerramos mais um Evangelho no Lar. Graças a Deus. Amigo querido, estamos chegando ao final do programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Voltamos na próxima semana e antes de sairmos, quero lembrar você que Jesus intercede sempre em favor daqueles que suplicam por esperança viva. Até o próximo encontro.
e um grande abraço. Fiquem com Deus. Acabamos de apresentar Esperança Viva, o Evangelho no seu lar.